clássico do Comerário, como se diz, é emocionante, né? Só de falar a gente já arrepia, né? Nossa, só estando lá dentro para você ver, né? O atual cenário do futebol sul-mato-grossense não faz jus ao histórico frenético vivido pelo Esporte Clube Comercial e o Operário Futebol Clube, nas dependências do estádio Pedro Pedrocian, conhecido por Morenão, entre as décadas de 70, 80 e início dos anos 90. Há quem diga que isso é culpa da falta de investimentos no futebol do estado, que culminou para o esporte ficar em segundo plano, além da ação da Confederação Brasileira de Futebol em criar o Clube dos 13, em 11 de julho de 1987, com o objetivo de defender os interesses políticos e comerciais de apenas 13 clubes do futebol brasileiro. A criação do Clube dos 13, um movimento dos clubes grandes do país, iniciado pelo presidente do São Paulo, né, no Morumbi, da época, lá no fim dos anos 80, virou os anos 90. Então, para solucionar a crise que os grandes clubes viviam, eles viraram as costas, com o apoio dos presidentes de federações e da CBF. Você tem uma maioria na Assembleia da CBF que são as federações menores. Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Rondônia, eles têm o maior peso na Assembleia da CBF. Aquele calendário antigo, da época da CBD, que depois, na redemocratização do país e com a CBF, muitos interesses e que perduram até hoje são os interesses dos grandes clubes e dos estados ricos. Então, daquele calendário inclusivo, né, que colocou o interior do Brasil, e Campo Grande foi prestigiado desta forma, hoje não tem. E isso tirou o interesse de dirigentes aqui de estarem participando. Os dois maiores clubes sul-mato-grossenses, Comercial e Operário, que protagonizam o maior clássico do estado, o Comerário, não ficaram entre os 13, e isso gera até hoje críticas da diretoria dos dois clubes e também da torcida. Ela resolve que o Operário não faz parte da elite do futebol. Ela julga sim, vai e tira. Ela cria o Clube dos 13, filiam-se 13 clubes a ela, que forma a primeira divisão. Ali, quando ela faz isso, ela tira o interesse de qualquer investidor. Tirou o interesse, o futebol nosso não conseguiu resistir a essa decadência de série. E não foi uma coisa de campo, foi uma coisa de estrutura, uma coisa que foi feita pela CBF. Ali começou a decadência do nosso futebol. Porque a CBF ela é de interesse, né? Para você saber a finalidade, o Clube dos 13 foi criado pela quantidade de torcedores. Então eles tiraram a média no país dos 13 maiores clubes, entre aspas, de torcida, que é uma injustiça, que um clube não é grande pelo tamanho só da sua torcida, ele é grande por uma série de motivos. E eu acho que o maior deles é títulos. Então, ela criou esse sistema baseado em torcida, em número de torcedores que cada clube tinha, e selecionou 13 e montou. Mas antes desse rebaixamento, o Comerário viveu anos de glória, tanto dentro quanto fora do Mato Grosso do Sul. O governo dos militares, eles usaram o futebol como uma estratégia, claro, política, eleitoreira, mas fizeram uma política inclusiva. Porque eles fizeram um calendário da CBD, uma política de integração do país. Então, os militares fizeram do futebol uma política de inclusão fortíssima, gerando um calendário invejável, né? Porque você tinha todos os campeões estaduais, todos jogando entre si, e Campo Grande entrou nesse circuito. Você tinha o Comercial de Campo Grande aqui na quarta-feira jogando com, por exemplo, né? Na quarta-feira, Comercial e Palmeiras. No domingo você tinha outra torcida rival, o Operário, contra o Grêmio de Porto Alegre. A
rivalidade entre as duas equipes nasceu no antigo estado de Mato Grosso, que em 1977 passou pelo processo de divisão que resultou na criação do estado de Mato Grosso do Sul. Ambas as equipes já haviam sido campeãs do estadual do antigo estado e, após a divisão, também se tornaram campeãs sul-mato-grossenses. Elas entraram para a história do futebol brasileiro ao se tornarem detentoras de 2 estaduais diferentes. A presença do Comercial e do Operário no Campeonato Nacional dava a ideia de um futebol forte no Mato Grosso do Sul, o que gerava um calendário anual cheio de jogos e competições para os 2 clubes. Tinha um calendário o ano todo, né? Tinha um campeonato estadual, tinha a Copa do Brasil, tinha o brasileiro, porque naquela época, tanto o campeão como o vice-campeão de cada estado, eles disputavam a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você vai só para a Copa do Brasil, é o jogo de mata-mata, então por isso também perdeu aquele elo, né? Os estados enfraqueceu por isso também. Por causa desse calendário, os jogadores conseguiam se manter só com o salário de jogador, que na época não eram valores astronômicos, mas dava condições para eles viverem bem. Nós não ganhávamos muito, mas ganhávamos o suficiente para viver bem, né, para ter uma vida tranquila. Porque o futebol nessa época ele era um futebol de muito amor no coração, não era comércio. Na época, ambos os clubes não tinham patrocinadores e parcerias. O dinheiro das entidades vinha das conquistas dos campeonatos que participavam. A verba era mais que suficiente para arcar com a folha salarial do clube, que era barata. Era comum o Galo emprestar jogadores de clubes de Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto que o Colorado buscava peças em São Paulo, como no caso de José Roberto Viana, mais conhecido só por Viana. Esses atletas acabavam recebendo mais do que os jogadores sul-mato-grossenses por causa do contrato. Viana era meio atacante. Ele tinha vindo até a capital enfrentar o Operário em 1977 pelo Campeonato Brasileiro, quando jogava no São Paulo. Depois disso, só veio para o Mato Grosso do Sul quando foi emprestado ao Comercial em 1982 e logo na estreia encontrou o Operário. Já no aeroporto, ele foi avisado da importância daquele jogo. A palavra era tem que ganhar do Operário. Não tinha outra situação para poder a gente seguir pelo campeonato estadual de 82. Então, já na chegada no aeroporto, quando foram buscar a gente, nós vamos só treinar um dia, no outro dia já vai ter um jogo contra o Operário, nós temos que ganhar, é o Pomerário, é a tradição. Já tinha acontecido a divisão do estado, então era Operário e Comercial no estado. O jogo foi um amistoso beneficente. O Comercial venceu por 1-0. Viana considera aquele jogo o mais importante da sua passagem pelo Colorado, pois serviu para ele se ambientalizar com a energia do futebol sul-mato-grossense e também para fazê-lo ver que o clássico Comerário é uma rivalidade cordial, sem grandes brigas e recheada de amor. Não, era só dentro de campo, aquela briga para ganhar, cada um procurava o seu objetivo dentro de campo, que era ganhar. Mas fora de campo a gente, todos, né, tinham família, tinham os amigos, a gente sempre se encontrava depois dos clássicos, para a gente até comentar, né, o jogo, falar da torcida, e que eram muitos jogadores de fora aqui do estado. Então a gente sempre se reunia depois dos clássicos, qualquer outro jogo assim também normal, a gente se reunia para conversar. A rivalidade era só dentro de campo, era aquela briga, a gente fazia, né, a nossa festa junto com os jogadores do Operário, assim, em termos de a gente estar conversando, falando sobre os jogos. Aquele Comerário foi o início de uma jornada até o título estadual do Comercial em 1982. No ano seguinte, 1983, foi a vez do Operário levantar a taça. Contando esses anos e os outros que jogou pelo Colorado, Viana participou de inúmeros Comerários e a preparação para cada um deles era exatamente a mesma. A energia de clássico a semana inteira no treinamento, você já faz o treinamento com aquela pressão. Vai ser jogo contra o Operário. E a mesma coisa do outro lado. Vai ser jogo contra o Comercial. Era a semana inteira com treinos intensivos, trabalhando em cima do que o Operário tinha para poder levar vantagem, o Operário a mesma coisa. Naquela época, era comum os garotos da categoria de base se enfrentarem no mesmo dia que os profissionais, em um horário mais cedo,
também no Morenão. Os torcedores vinham primeiro prestigiar os garotos e ficavam esperando os adultos entrarem em campo. Nesses dias, o Morenão chegava a registrar 45 mil pessoas. O Morenão lotava, todos os setores eram liberados. Era uma divisão mesmo de torcida. Tínhamos muitos comercialinos e muitos operarianos dentro do estádio. Era tudo junto, todo mundo assistia o jogo junto. O pai ia com o tio que era comercialino, e sentavam lado a lado, e assim era a arquibancada inteira. O Morenão fazia parte dos estádios que recebiam jogos do Campeonato Brasileiro. Por esse motivo, estava sempre na mídia recebendo times de todos os cantos do Brasil. Além da partida, os jogadores vindos de fora para compor o elenco do Operário e do Comercial também era uma das atrações do Morenão, mas isso não impedia que a torcida colocasse pressão em cima deles. Os torcedores do Comercial e do Operário eram tão apaixonados e confiantes que muitos chegavam a apostar 10 mil cruzeiros no resultado do clássico. As torcidas protagonizavam um espetáculo à parte, com cantos, bandeiras, gritos e vibrações. O Comercial era campeão, a torcida saía desfilando até o centro, a 14 de julho, era uma festa e vice-versa, o Operário campeão. Sempre foi algo assim muito festivo. Final de campeonato, as torcidas invadiam o gramado, a cordialidade inclusive com as forças de segurança, com a polícia militar. A nossa torcida ficou no estádio até acabar o jogo e depois do jogo também fazendo festa, né? E a gente ficava concentrado no hotel e acabava o jogo, a gente tinha que ir pro hotel de volta. A torcida já ia com o ônibus atrás, antigamente eles iam de caminhão, né? Tinha caminhão, aquela charanga, aquele pessoal batendo, com as meninas dançando, os caras dançando no caminhão. A torcida do Operário era maior, também vista como sendo a torcida povão, ao contrário da torcida colorada, que era formada pela elite campograndense. Por esse motivo, mais gritos e cantos vinham do lado do Galo, mas não importava o tamanho da torcida quando o Comercial vencia um Comerário. Os comercialinos eram um time que não fazia muito barulho, né? E já do Operário era o time do povo, o time povão que ia para o estádio e fazia mesmo, chamava muita atenção. É igual você pegar um time aí do Flamengo. O Flamengo é povo. São os times que você vê a diferença dos torcedores flamenguistas, do Corinthians. Então, e aqui para nós Operário naquela época era mais ou menos assim, né? E o time do Comercial não tinha todo esse movimento, assim. Tinha muita torcida, mas não tinha toda essa moagem, né? Esse barulho que os torcedores adversários faziam. Outro motivo que enchia o Morenão era o fácil acesso dos torcedores aos jogadores dos clubes. Quando um torcedor queria falar com seu atleta favorito, dar dicas de como vencer o principal rival, os atletas arrumavam um tempinho entre os treinos e os jogos para ouvir os conselhos, sem burocracias e uma legião de assessores para impedir. Tanto que esses ex-atletas são reconhecidos até hoje e agora debatem com a torcida sobre como levar o Comerário de volta ao topo do futebol nacional. A gente tem ido aí assistir jogos aí, campeonatos amadores, que tem muito aqui, é muito bem divulgado e é muito bem disputado, e sempre tem aqueles torcedores antigos que sempre lembram, né? Até tiram foto ainda. Falar com os jogadores não interessa mais aos amantes do futebol que vivem no Mato Grosso do Sul, pois os mesmos atletas que vestem a camisa dos clubes profissionais do estado também podem ser encontrados em campeonatos amadores espalhados pela região, um dos fatores que contribuiu para a queda do número de pessoas que vão ao Morenão. Assim como os torcedores, os jornalistas também tinham fácil acesso para falar com os jogadores. Arthur Mário Medeiros, jornalista sul-mato-grossense que cobriu 2 Copas do Mundo, lembra que a facilidade que tinha para falar com o jogador do Comercial ou do Operário era a mesma para falar com o jogador da seleção brasileira. Isso era da cultura do dirigente e da cultura dos atletas, fluía naturalmente. Era importante para o jogador dar entrevista, né? Eu me recordo, tenho na mente assim, que jogadores procuravam nós, repórteres, puxa vida, ó, minha mãe, meu pai, lá em casa estão com o rádio ligado, o Arthur, ó, bota eu para falar logo aí, sabe? Procuravam o repórter
expressar os seus sentimentos, uma super intimidade, não? Porém, com a ação do então presidente Fernando Henrique Cardoso em instituir a Lei Pelé em 1998, o acesso dos jornalistas aos jogadores e a facilidade que eles tinham para fazer uma cobertura jornalística passou a não existir mais. Essa postura de proibição, de tirar o repórter de rádio da beira do campo, do gramado, dos vestiários, isso se dá a partir de 1998. Quem cobriu a Copa da França em 98, colegas que lá estiveram, a partir dali houve alguns protocolos da CBF que foram retirando. Mas até 1998, o padrão de comportamento, seja a seleção brasileira, ou o Campeonato Brasileiro, ou campeonatos regionais, todo repórter, toda a crônica esportiva sempre teve acesso aos vestiários, né? Realizava entrevistas com o jogador saía enrolado na toalha de chuveiro, estava ali, sabe? O cara que fez o gol, o artilheiro, o craque do jogo, sabe? Era uma cultura de convivência de dirigente, de atletas e de técnicos de futebol, de roupeiro, de médico, de uma convivência com o jornalista esportivo, sabe, muito fraterno. Mas do que se trata a Lei Pelé? Antes da criação dessa legislação, não havia uma forma que assegurasse a proteção aos direitos dos atletas. Ela foi criada para trazer mais segurança jurídica para esses profissionais. Outros objetivos são dar transparência e profissionalismo ao esporte, conceder aos jogadores o direito do seu passe, disciplinar a prestação de contas por dirigentes e profissionalizar as gestões. Uma lei que os jornalistas esportivos mais antigos ainda desaprovam. E com isso também o futebol brasileiro está caindo, não é? Não só a técnica, a frescura do jogador, porque hoje um jogador é uma empresa, né? Às vezes, para um repórter conseguir uma entrevista com um atleta, sabe? O cara tem que negociar com 3, 4 assessores, né? Piorou. Ficou bom para o atleta, ele virou o dono do passe, enfim. Quando o Operário e o Comercial se encontravam, surgia um clima de uma final fora de época. Envolvia torcedores, jogadores, personagens importantes e uma rivalidade histórica. O futebol da época de ouro do Comerário era marcada pela pressão que a torcida fazia nos dois times. O público clamava pela vitória e nada mais, diferente da pressão que os jogadores de futebol do mundo todo carregam hoje em dia. No atual cenário futebolístico milionário, a pressão afeta o psicológico dos jogadores, que envolve salários, seus patrocinadores e a vitória do clube. Tanto que é comum ver em grandes equipes um profissional de saúde mental atendendo os atletas. Já nas décadas de 70, 80 e 90, o psicológico dos profissionais não era um trabalho da entidade, pois os jogadores jogavam de forma leve, pelo fato do futebol ser visto como uma arte e não como um negócio, igual a hoje. Além disso, os jogadores não apareciam tanto na mídia, não eram procurados por marcas famosas para serem garotos propagandas. A publicidade em que eles apareceram foi em pré-jogos, que a mídia organizava dia antes do clássico. Os atletas também eram convidados pelos veículos de comunicação para fazer a divulgação dos campeonatos e do Comerário, pois a rivalidade foi o carro-chefe do jornalismo esportivo nas décadas de 70, 80 e meados da década de 90. Carregava o jornalismo esportivo e dava uma força para as outras modalidades esportivas. Você vai prestar atenção aí que algumas cidades do Brasil, algumas regiões, escolhem, até por a questão da tradição e da vocação, determinadas modalidades esportivas. Quando uma modalidade vai bem, e especialmente o futebol vai bem, o espírito esportivo ele se irradia também nas outras modalidades. Os canais de esporte convidavam lá ou torcedores ou dirigentes para fazer aquele bate-papo, aquela provocação, né, que atrai o público para o estádio, que faz a torcida vamos fazer melhor que a outra, vamos encher mais nosso espaço, aquela coisa, a rivalidade, coisa de rivalidade. Se tinha, mas muito mais. Hoje, infelizmente, não tem. A cobertura dos jornais da época em cima do clássico era mais elaborada e trabalhada.
Equipes jornalísticas formadas por um repórter e um cinegrafista, ou no caso do rádio, um assistente, eram mandados por suas respectivas emissoras para acompanhar ambos os clubes, tanto dentro quanto fora do Mato Grosso do Sul. Arthur Mário tem propriedade para falar como era o trabalho dos jornalistas na época. A cobertura, ela tinha um método idêntico às grandes redações, às grandes emissoras, porque essa força de resultado das equipes de Campo Grande em confronto com as equipes de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, ou seja, o nível do nosso futebol nos igualou às demais capitais brasileiras, e as redações, os jornais, as emissoras de rádio, a própria TV Morena, concessionária Globo naquela época, tinha uma equipe própria viajando também, transmitindo os jogos do Operário e do Comercial jogando fora. Você tinha as emissoras de rádio, você tinha os repórteres do impresso e você tinha a equipe da TV Morena, a equipe local. Então era uma cobertura jornalística intensa, forte, entendeu? A história rica do Comerário é conhecida e falada pelas pessoas que viveram os anos de glória da rivalidade. Essa paixão vem de infância, família toda operariana, desde avós. Passou por meus pais e hoje já está na 4ª geração, que é a minha filha, também operariana. Desde de 82, 83, com 1 ano, 2 anos, a gente já frequentava o Morenão. Meus pais juntos, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ela tem 14 anos, chama Giovana. Digo, desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade, já estivemos juntos. Esse campeonato agora que se encerrou, nós fomos campeões, ela esteve em todos os jogos, viajamos juntos. E ela, com certeza, é uma operariana que não vai abandonar nunca esse clube. Giovana também é integrante de uma das torcidas organizadas do Operário, a Torcida 77, criada pelo próprio Cristiano. No ano de 2020, a gente, com vontade de poder assistir os jogos do Operário e não podendo, nem no estádio, nem com a presença de muito público em determinados locais, a gente resolve, com um grupo de meia dúzia de amigos, ir para esse local aqui que você está, fizemos o primeiro jogo aqui, assistimos, em período de pandemia, aí subsequente outro, aí veio a ideia, que começou a juntar, a reunir as pessoas, aí surgiu a ideia da Torcida 77, mas ela surgiu de uma forma totalmente natural. Não, a 77 por conta desse ano que a gente considera muito, tem muita admiração, que foi o ano que o Operário foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro, e a geração sequente a essa, de torcedores, só ouvia falar em 77. Falar, porque o Operário de 77, o Operário de 77. Então é um número muito lembrado, muito ligado ao Operário. Quando se fala no ano de 1977, é impossível não se lembrar do Operário. Então são na capital, obviamente esses jogos são aqui, a gente está no Morenão. E quando temos jogos no interior, a gente coloca nossa televisão aqui, os jogos são transmitidos. A gente prepara alguma coisa, algum churrasco, qualquer tipo de comida aí para estar saboreando, a cerveja, as famílias, as crianças estão aqui presentes. E é uma grande festa sempre nos Jogos do Operário. O único vínculo entre a Torcida 77 com o Operário é o amor dos torcedores pelo clube. Fora isso, os produtos personalizados são únicos da torcida e as reuniões são planejadas pelos integrantes dela, que hoje somam 60 pessoas. Diferente da filha de Cristiano, os jovens que não têm a família ligada a esses anos não conhecem a grandeza do Operário e do Comercial. Os diretores e os torcedores das duas equipes acreditam que a falta de mídia e a falta de investimento nas categorias de base são os responsáveis por esse desinteresse. Algo que se contradiz com o passado das categorias de base do Operário e do Comercial. Birubiru foi um meio-atacante formado nas categorias de base colorada, que jogou por vários clubes brasileiros. O nome Birubiru vem de uma referência ao jogador apelidado também de Birubiru, que atuou na equipe principal do Corinthians de 1978 a 1988. Como Silvério Bernal tinha o cabelo parecido com o do jogador, o apelido surgiu e perdura até hoje. Com apenas 16 anos,
Birubiru já estava entre os jogadores profissionais do Comercial, atuando no clássico Comerário. O meio-atacante era versátil, ágil e veloz, que o permitia sempre marcar gols nos operarianos, características que lhe deram um novo apelido, o terror do Operário. Nossa, a preocupação dos times adversários era sempre marcar o Birubiru, porque o Birubiru na época desequilibrava, né? Não podia dar brecha. Somando a categoria de base e o profissional, Birubiru ficou no Comercial por 4 anos. Aos 18, a jovem promessa foi para o Guarani de Campinas. O ex-jogador lembra que na rivalidade entre Operário e Comercial não havia ocasiões em que jogadores eram xingados e desrespeitados. Se o atleta tivesse futebol alegre, fizesse gols e sempre se mostrasse disposto a fazer um bom jogo, ambas as torcidas criavam um carinho por esse jogador. Por causa disso, os torcedores operarianos não foram contra quando o clube decidiu contratar Birubiru. Era um jogador de muita qualidade, né? E os torcedores também gostavam demais, os torcedores operários insistiram, e tanto é que eles me trouxeram para cá. E inclusive depois que eu vim para o Operário, eu fiquei mais tempo no Operário do que no Comercial. Aos 22 anos, o maior motivo para Birubiru voltar para o Mato Grosso do Sul e jogar pelo Galo foi o apoio que recebeu não só da torcida do Operário, mas também do ex-clube, o Comercial. Os torcedores colorados gostaram da ideia de ter o brilhante jogador de volta aos gramados do Morenão, mesmo quando ele começou a ser chamado de terror do Comercial. Birubiru ingressou no Galo quando o futebol brasileiro estava passando por transformações. A CBF havia criado um estilo de campeonato com base nos módulos verde, amarelo, azul e branco, que hoje são chamados de Série A, B, C e D. Mesmo assim, em 1987, o Operário foi campeão brasileiro. Sim, eu sempre fui um jogador decisivo, né? Tanto é por isso que fica o legado. As pessoas não esquecem mais. Tudo isso se une a um legado deixado pelos ex-jogadores que vestiram a camisa do Galo e do Colorado. Esses ex-atletas gostam de relembrar esses momentos de grandeza do futebol sul-mato-grossense. Eles guardam fotos, vídeos, camisas e chuteiras, até para poder mostrar às pessoas que perguntam sobre a época. Após 7 anos no Operário, Birubiru saiu novamente do estado e só voltou ao Comercial em 1990. Nessa data, ele encontrou o clássico Comerário em decadência. Tanto o Operário quanto o Comercial não tinham mais uma economia estável, não conseguiam contratar jogadores para manter as equipes em alta no futebol nacional e foram invadidos por séries de más gestões. Questões que se uniram à decisão da CBF em criar os módulos e o Clube dos 13. O público naquela época vinha jogadores de nome, jogadores que jogavam em grandes clubes, jogador que estava fazendo sucesso, e aqui o futebol era nivelado com os outros estados. Na época dourada do Comerário, o Operário tinha uma sede própria, onde alojava seus jogadores e dava toda a estrutura necessária para eles. O Comercial vivia de aluguel, o que prejudicava os treinos, pois os espaços nem sempre estavam disponíveis no horário necessário. Nos dias de hoje, o Operário também não tem uma sede própria. As coisas do clube estão no Clube Campestre IP, um local alugado, na qual tem quadras, alojamento para jogadores e área de lazer. Enquanto que o Comercial tem apenas uma loja, localizada na rua Espípica Large, onde vende os produtos da entidade. O espaço surgiu pelo fato dos torcedores, diretoria, comissão técnica e até jogadores não terem um lugar para se reunir. Por esse motivo, surgiu a ideia de criar um ambiente onde fosse possível exibir os troféus da equipe, vender os produtos do time e reunir toda a galera colorada para tomar um tereré e falar sobre futebol. A pública é daqui mesmo. É daqui mesmo, a gente. A esposa quer dar presente pro marido, pro filho, né? Para um teado, para algum parente, alguma visita que está em casa, quer levar uma lembrança daqui de Mato Grosso do Sul, ele vem aqui comprar uma camisa do Comercial, um boné, um souvenir, um copo, uma taça do Comercial. Né? A faixa etária é assim, de 40 a 60 anos. O povo já um pouco já passando dos 40, assim que vem mais. A loja também é procurada por turistas que querem saber mais da história do Comerário. 2 semanas atrás teve um casal aqui do Ceará que veio aqui
veio passear em Bonito, mas desceu aqui em Campo Grande, queria ir na Ferona, conhecer a Ferona aqui, comer o sobá. E aí vieram aqui na loja, queriam a camisa do Operário também, vieram aqui na loja, compraram a camisa, tiraram foto. Então o pessoal vem de fora. Eu fui levar uma camisa essa semana para um gaúcho lá no aeroporto do Rio Grande do Sul, torce pro Inter, é colorado lá, e aqui como comercial é colorado também. Queriam a camisa do comercial, levou, comprou a camisa, levou. A rivalidade entre o Operário e o Comercial é algo que se resolve dentro de campo, encontro que atualmente acontece 2 vezes por temporada. O chaveamento do campeonato sul-mato-grossense é organizado para que o clássico aconteça, pois é o maior evento do estadual. Fora dos gramados, a diretoria dos 2 clubes prefere manter uma relação cordial, para que encontre uma forma de levar os clubes de volta aos holofotes brasileiros.